Desdobramento mental. Onde e como? De nada valeria falar desses mundos de frequência, dessas realidades não vistas com sentidos físicos, se não explicarmos a matéria. O que a matéria está fazendo? Está dando base, ocultando todas as realidades. Aqui é o fim da linha. É o desvio, é aquilo que criou camadas sobre camadas, e é a realidade que temos, né, de cerca de 12 horas de vigília, com os olhos abertos, acordados. Mas será que estamos acordados? E será que nossos olhos estão vendo? Primeiro, é essencial explicar que a matéria, ela possui porosidade. Então ela é a maia das maias. Você pensa que é sólido, porque você também está sólido. Se você está sutil, o sólido não é sólido. Ele é sólido enquanto duas coisas estão coabitando, visual e tatilmente. Você toca, tem a sensação de solidez. Se você se sutilizasse, e você já tem mecanismos assim, com essas características, a barreira física não é um problema. Então nada no plano físico é um problema, porque ele é efeito. Da mesma forma que se o televisor está ligado, você quer desligá-lo e o controle não funciona, basta puxar da tomada. Porque a transmissão na TV é um efeito da onda, da eletricidade, do campo. Campo não é roça, como alguns aí, né, criam teorias novas para mudar tudo isso aqui que está sendo falado, como se resolvesse no efeito a causa. Então o que acontece? Nós temos que dividir inteligentemente tudo que existe por 7. Temos 7 dias da semana, não é por acaso. Apesar que há uma falha, deveria ser 6. 6 é a descida na matéria, é o homem ou a inteligência descendo nesse submundo de coesão. Mas se criou um 7º dia porque o próprio criador dos 6 dias deveria descansar. Então hoje há uma confusão temporal em que colocamos o dia de descanso no sábado e também no domingo. Mas o domingo não é descanso, domingo é sol. Domingo é a própria causa de todos os outros dias. Então, se você pegar, pela lógica, colocar 7 realidades dentro de uma mesma realidade, você vai entender aonde mora essas outras realidades que não são vistas. Só não são vistas agora. Durma à noite e você já começa a acessá-las. Se morrer, então, você permanece lá por um bom tempo. Vamos pegar algo bem imediato, próximo, prático, tátil. A realidade da superfície da vida na Terra. Aqui temos o solo coeso, pesadão, dúctil, aparentemente intransponível, mas a luz do Sol penetra, convenhamos, a estrutura da Terra. Isso vemos na fruta ananá, com suas felpas negras. Ao seccionar a fruta, você evidencia a direta luz solar cristalizada. Por isso é muito recomendada a iguaria. Então, se você quer comer sol sem se queimar, coma o abacaxi, ananá. Você está colocando pura energia solar diretamente em seu sistema orgânico. Então, tudo tem porosidade, tudo tem espaço para que as coisas possam habitar uma com a outra os seus seios, seus íntimos. No planeta Terra, temos o solo, depois temos essa camada, mais pesada de ar, né, um ar mais quente, que depois
por ser quente, se torna mais leve e sobe, e é trocado os ares. Nessa troca de ares temos camadas, graus, que vai da troposfera até a estratosfera. Contamos 4, uma quinta coisa que é o solo. Ou ao contrário, podemos pegar o solo, contar de baixo para cima, e colocar o ar mais rarefeito como a quinta coisa, onde está esse caixa substancial azul que até hoje ninguém consegue tocar porque não é a nossa realidade física. Ele nunca vai se tornar, é mais fácil o físico se tornar a caixa. Então vemos que a vida mais conturbada, mais pesada, é a urbana, no solo da Terra. Não há como ter urbanismo dentro do seio planetário, porque ali o organismo dele seria um corpo estranho, nós habitarmos o interior do planeta, e também não conseguimos nos ares. Tivemos que fazer uma estação espacial fora daqui. Aí não há gravidade, claro, daí é possível uma estrutura pesada flutuar com o peso de uma pena. Então, onde é que fica o sutil disso tudo? É o espaço sideral, a antimatéria, fora do planeta. Dentro ainda veremos certa resistência, certo peso gravitacional que vai aumentando conforme a proximidade com o solo. Os planos é a mesma coisa. Se você acessar o plano astral, que é mais sutil que esse, ainda tem a correspondência disso. E é de lá para cá que essas correspondências são validadas aqui. Lá é a causa desse efeito. Então, num astral urbano, será muito parecido com aqui. Você até vai confundir um sonho com a realidade física. Mas conforme você vai se distanciando, no fenômeno da levitação, você começa a entender que há menos resistência, menos atração e mais liberdade, menos leis físicas, nesse caso metafísicas. Então sempre 4 coisas são ilusórias, ou seja, 4 níveis de realidade dentro de um mesmo nível. Você é muito mais livre. Se você se atirar lá de cima, você vai demorar para chegar no chão. Você terá a sensação de flutuar. Agora, se você se atirar de um muro, logo você vai se esborrachar. Pum, caiu. De algo muito próximo, pode ser um prédio de 10 andares. Você automaticamente chega no peso de uma rocha ao chão. Agora muito alto, por você estar escapando daquela força estrondosa da gravidade, você demora para receber o efeito da coesão. Nos planos é a mesma coisa. Então são sempre 4 coisas ilusórias que enganam o sentido do momento e uma quinta coisa que transpõe todas. Então, se você ir em 4 níveis do plano astral, você ainda verá urbanismo, você acreditará estar com fisicalidade. E se você ainda é muito apegado à realidade física, você pode levar a impressões de dor, que não deveria entrar lá, porque lá é só o que pode acontecer é um sofrimento opcional, não uma dor inevitável. Plano mental, a mesma coisa. Já sendo o céu, perdão, desculpe que aqui está muito frio no sul, é só vocês pesquisarem aí os noticiários de clima, mas não se detenham a observar essas falhas. Vão pelo conteúdo. No plano mental a mesma coisa, mesmo sendo o céu teosófico, 4 níveis são céus com conotações cristãs, é aquele céu com forma. Temos dentro do próprio mental concreto, que é raso, da razão, ainda 3. Porque tudo que a gente conta como 7, existe 7 dentro de 7 para dar os 49 níveis que o Yang colocou como um nível cerebral. Muitos dizem, não, o Yang se desdobrava, mas uma coisa é ele se desdobrar e outra coisa é ele vir com técnicas
práticas para isso. É a mesma falha cometeu o Freud. O Freud veio e fez o quê? Ah tá, temos fera interna. Seria a mesma coisa dizer, lá na minha casa temos baratas, ratos. Aí vem um inteligentíssimo e diz assim, é só você parar de formar migalhas. Ah, mas como? Pare de comer. Como você vai deixar de comer? Mesmo que você não forme migalhas, sobre a mesa e na despensa ainda está o pão. O suculento e saboroso pão que atrai parasitas, pragas. Então o que você vai fazer? Vai anular tudo e você vai virar o quê? Um asceta, um nômade? Vai viver de luz? Então essas pessoas, elas criam uma moda, atraem, né, com argumentos, mas não tem a solução para isso, porque eles mesmos percebem que identificar não é solucionar. Bert Hellinger, né, da constelação familiar, também se equivocou quando coloca uma palavra bem sugestiva como campo, e campo é tudo isso aqui que nós estamos falando, dentro do campo acontecem essas dimensões, e ele dizer que reconciliação, comportamento, modulação da expressão, com todos os cálculos, né, pegar ancestralidade. Ancestralidade é uma crença antiga, então isso ainda é uma crença de roça, não de campo. Do campo que ele apresenta como campo da onda, onde tudo acontece, a vibração e a frequência. Porque era lá na roça que se acreditava que o comportamento e o destino era traçado de uma geração a outra, que começava na família e termina na família. Só que antes da família é a causa causorum das famílias. Antes da descendência, existe toda uma descendência antropomorfa e cosmogônica, que não é falada nesses tratados, porque não é da área destes. Porque senão, eles estariam ainda caindo no âmbito da fé, e essa fé nunca é ajustada, equilibrada. Então se cria os mesmos conceitos com outros nomes no âmbito científico positivista, doentiamente materialista. Ainda é materialismo. Aí vem a psicanálise e trata as feras internas que moram nesses planos aqui, mentais e astrais, com o quê? Com um comportamento físico. Vamos apaziguar a fera dando a ração diária do consumismo. Cujo arauto foi o sobrinho do próprio Freud, que, inspirado nos argumentos do tio, destruiu o bom uso do progresso, que deveria ser para o bem e não para o ego. Então tudo isso está interligado e as pessoas não percebem, vão caindo nessas arapucas, nessas ratoeiras, né, pintadas com a cor do queijo. É muito convidativo. E você acha que está tendo conhecimento. Deu, resolvi. Resolvi o problema do queijo, posso pegar sem ser ceifado. Não é assim que funciona na prática, a gente vê. Eu queria aqui, não a exemplo de Padre Quevedo, póstumo, que dizia, se você tem poder, que me dobre um dedo. Não, não é com essa proposta de São Tomé incrédula, mas eu queria ver se alguém aqui que trabalha com essas alternativas modernas, do início do século XX até aqui, que resolveu definitivamente o destino e a vida de alguma pessoa. Eu não conheço ninguém. Se conhecerem, coloquem aí nos comentários. Alguém que mudou, transformou totalmente sua vida com constelação familiar, com psicanálise, com técnicas alternativas, com medicamentos médicos. Eu quero ver. Quem é que solucionou totalmente? Claro que às vezes uma cirurgia pode departar-te definitivamente de um câncer, mas quer dizer que esse câncer não possa voltar, se alastrar de novo, ou reaparecer em outra vida? Quem é no academicismo que
coloca em pauta isso. Não, porque ainda está tudo separado. Fé e ciência, enquanto estiverem separados, não haverá família com conhecimento íntegro. Vamos voltar para os planos. Quando você cai num desses planos inferiores, eu chamo os 4, são os lunares, porque eles refletem uma luz que não é deles, mas ainda refletem alguma coisa, há muito o que ver lá. Mesma coisa, contemplar a lua, estudar a lua, é parte da didática. Mas dizer que a lua produz a luz que ela reflete, seria incongruência, seria estupidez, débil, mental, que a lua só reflete. Então esses mundos são chamados de lunares devido a isso, só por isso. É um simbolismo figurativo. Você caindo num primeiro astral, esse urbano dos sonhos comuns, você vai ver ainda certa resistência. Mas se você cair num mental desse mais raso, inferior, primeira subdivisão, também você vai ver algo de urbanismo, de formas, porque ele ainda não é abstrato, ele é lunar, ele está refletindo a própria matéria que ela reflete, não sendo ela. Então você caindo nesses lugares, como é que você chega lá? Da mesma forma que no corpo, quando você dorme, o ideal antes de você dormir é falar mentalmente com o corpo. Corpo, saia de mim. Se a vontade for forte, se haver poder nessa palavra mental, nesse verbo consciencial, o corpo tende a obedecer, porque ele vai dormir de qualquer forma. Chegando no astral, você vai repetir isso, agora só vai trocar a nomenclatura de corpos. E no sair do corpo, um detalhe, como ele tem porosidade, como eu falei, que a matéria ela é uma maia, o corpo astral ele não tem como sair senão pela decantação através dos microchakras chamados poros, se transformando em gás, e automaticamente em microsegundos eles tomam forma de novo. É isso que assusta as pessoas que vão se lançar a essas experiências. Porque se você pegar uma coisa e transformar muito subitamente, cria corrente elétrica. A pessoa sente o choque, que é o choque da morte. Choque do desdobramento para o sonho, lúcido ou não, é idêntico à morte. Por isso que dizem que o sonho é realmente um ensaio da morte. Só que quando você chega num corpo sutil como o astral, ele já se livrou, já passou por aquele choque de mudança ambiental, que você vai achar que é morte súbita, ou potencial, que não vai acontecer enquanto o fio de prata não se desligar. Isso vai acontecer fisicamente, não astralmente. É preciso uma causa física de morte, um corpo tombar para o outro se desligar, porque ele não vê mais utilidade ali naquele ambiente orgânico. Já no corpo astral, o descarte dele para você permanecer apenas em mente não terá a mesma sensação eletrostática. Você sentirá como se alguém arrancasse as suas vestes. Algo se arrasta corpo afora, você até sente, mas é mais leve. É um descarte mais ameno. O corpo astral cai como se fosse uma colcha. Inclusive perde a sua forma. E vai tomar de novo como ele fez no corpo ao sair pelos poros, quando você voltar da sua experiência mental. Então, para você ter uma experiência apenas de mental, basta apenas dar um comando mental. Corpo astral, saia de mim, como você deu um comando astral para o corpo saia de mim, para você ter uma experiência astral, lúcida. E a consciência deve andar com você, leve Deus para passear. Eu sempre falava nos vídeos antigos.
Então, quando você chega nesses primeiros mentais, você vai ver todas as impressões dos pensamentos de forma volátil. O pensamento não vai mais estar lá dentro do crânio, lacrado. E agora ele está solto, ele está livre, ele está com você. Você é o próprio pensamento. E o corpo mental inferior, ele ainda tem a sua forma. Só que ele é transparente. Eu ainda vou chegar no transparente quando chegar no causal, logo depois do mental. Quando tudo se torna transparente, por que que a matéria tende a impressionar que ela está distante? Não é que ela está distante, ela está cobrindo, só que agora ela não é evidência. A frequência é muito mais elevada. Então é como se desaparecesse a matéria, mas é em importância, que agora a consciência quer evidenciar o seu próprio lar. Mas ainda no mental, que esse vídeo é dedicado ao mental concreto, mental esse racional que a gente usa para pensar, memorizar, pesar e medir, pensamento é pesamento, julgar, criticar, aplaudir. Então ali a gente vê todas essas impressões. Por exemplo, se você lê livro, o livro também é uma forma mental, mesmo aqui. Vai aparecer o livro ali flutuando, vai aparecer, por exemplo, se você é um reikiano, um terapeuta, você vai ver ali, inclusive as falhas da energia que você não vê, você não direcionou direito, você vai ver ali em redemoinho, sentido horário, anti-horário, e o próprio plano te corrigindo. Opa, está faltando alguma coisa, coisas que você não viu enquanto estava pensando dentro do crânio. Você vai olhar para o seu corpo, ele é transponível, porém ainda com a forma física, porque eu falei, tudo que tem os 4 níveis são ainda vícios da fisicalidade. Só que o corpo mental concreto, o inferior, ele tem uma tonalidade azul. Já o corpo astral, ele tem uma tonalidade rubra, vermelha. Por quê? Porque ele expressa emoções, vivacidade. E o azul do corpo mental denota pensamento. Seria um ato intelectual. O azul mais expansivo. Já o astral ele é mais substancial, porque ele é emoção. É algo bem difícil de explicar, gente, por isso que eu gaguejo nos meus vídeos. Que na hora de expressar que é o problema. Então por isso que esse corpo aqui, mesmo se expressando corretamente, ele nunca consegue emitir a verdade daquilo que está por trás dele, porque ele filtra. É saliva, é dentição, é a língua, é a garganta, é tosse. Então esse corpo aqui ele tem muitos problemas na hora de expressar aquilo que não é dele. Ele sabe muito bem expressar as suas dores. O corpo fala pela dor, pelas necessidades, fome, sede, libido, sono e ansiedade. Voltando para o plano. Ali a visão é quadradimensional. Aqui temos 3 dimensões no espaço. Lá temos 4. Então você pode trocar as coisas do lugar. Por exemplo, se há uma janela à esquerda e outra à direita, você pode juntar e ver tudo em 360 graus. Agora, o que é ver além de 360 graus? Aqui nós vemos tudo em 45 e 90. Alto e para frente, para o lado. Agora, ver além do 360, lá do mental, que já é quadridimensional, em que você consegue ver toda a circunferência, as costas, os lados, tudo em uma tela frontal, como se você estivesse com um óculos 4D. Passar desse 360 é estar no mundo causal, onde você pode se ver já fora dessa bolha azul e desse corpo antropo ainda, também de mesma tonalidade. Você simplesmente perdido na antimatéria, assistindo a longas distâncias galáxias que você jamais iria em corpo físico. Você pode observar a Via Láctea, você pode olhar
para a antimatéria e ver que é tudo tudo nada, preenchido por consciência, por luz. E o que o cientista acha que é espaço vazio. Você vê as mesmas coisas, só que da sua forma essencial, sua forma íntima. Aquilo que está escondido. Como, por exemplo, corpo higienizado por fora não mostra aos olhos, aos sentidos, o seu contágio. A pessoa pode estar profundamente adoecida, mas bem arrumada por fora. Então, por isso que o comportamento dessas técnicas lineares do mundo físico, desses senhores geniais, não vai adiantar num âmbito de solução definitiva. Por isso que eu faço uma aposta aqui. Quem é que arrumou a sua vida, mas você deve contar do início do problema até o fim dessa vida. Quem virá aqui com 80 anos agora é dizer: eu sempre fiz essas técnicas e sempre deram certo. Resolvi minha vida. Não, porque nada externo pode influenciar o interno se o interno não tiver afinidades com lá fora. Primeiro se conserta dentro, se cria massa a partir do centro. Aí qualquer técnica vai dar a impressão de que realmente, né, está dançando conforme a música. Caso contrário, haverá conflitos entre o externo e o interno. Então, para você passar dessa percepção ainda mental, fugir da mente, como diz, né, a gnose, os budistas. Tem a eubiose que diz que devemos nos tornarmos mentais. Outros dizem que devemos parar a mente. Mas o que seríamos, que reino seríamos, se não pensássemos e não sentíssemos? Nós já seriam anjos. Mas se fôssemos anjos, não estaríamos aqui, apesar que o anjo entra aqui em corpo humano. Mas ele não fica para sempre, ele vai ficar no mesmo tempo proposto para um humano viver, de 0 a cerca de 80 anos hoje. Então ele pode vir, mas não pode ficar. É como a mocinha que comprou a lua, quer estar lá, mas não pode ir. Não teria recursos para lhe manter viva lá, a não ser que ela querer ser enterrada, né? Ser cremada e ser levada lá e se misturar com o rególito da lua. Daí sim ela vai permanecer lá. Mas ela quem? Aquilo que já não é mais ela, que é aquilo que ela descartou, que é o corpo que nunca a representou. Então, quando você vai ainda além da mente, a matéria se aparece transparente, translúcida. Então você já não está mais detido à sua resistência. Então, se você quer ver tudo, é só no mundo da consciência. Esse mental ainda, apesar de toda a gama de conhecimento e beleza edênica que já tem, ele ainda não é o céu. Aquele céu que é da sua consciência. É apenas nirvana, não é a banda. Mas além do nirvana, ainda temos o paranirvana, que é ainda além do céu, onde você contempla todas as coisas em um único momento. Então a consciência é aquilo que une o passado, que está lá na Terra, lá nos planetas sólidos, físicos, o presente, que é a alma, que é aquela que está aprendendo no presente momento, e o futuro, que é tudo, que sempre foi. Sempre foi. Passado, presente e futuro junto. Então não podemos nem chamar mais de futuro, que é um mundo da consciência que você deve atingir além desse desdobramento astral, astral não, mental, que estou sugerindo aqui, através da técnica de descarte de corpos. Paz reverencial a todos.